Lembro-me daquele dia como se fosse hoje. 64 anos de vida. E o sol ainda queimava na pele como uma chaga antiga. Mas nada se comparava à ferida que meu próprio filho me abriu. Naquela tarde fria de outono, no conforto gélido da minha sala, ele me olhou nos olhos e pronunciou as palavras que selaram meu destino. Pai, o Senhor é um estorvo, um peso morto para a família. A traição ecoou em cada fibra do meu ser, um golpe certeiro que desfez décadas de sacrifícios. Se você já sentiu o chão sumir sob os pés, continue assistindo, pois esta história é sobre como as feridas do passado jamais se fecham e como o abandono pode forjar uma vingança implacável. Prepare-se para refletir. O que a crueldade de um filho pode ensinar sobre a justiça em tempos esquecidos? A sala, antes refúgio de memórias e risadas, transformou-se em palco de minha humilhação, com o crepitar da lareira abafando o som de meu coração quebrando em 1000 pedaços. Meu filho, meu próprio sangue, diante do advogado, declarou que eu era incapaz, que minha mente já não servia para gerir o patrimônio que eu mesmo construí. É para o seu bem, pai, disse ele, com uma frieza que congelaria o mais ardente dos verões pernambucanos, enquanto assinava os papéis que me destituíam de tudo, incluindo minha dignidade e o direito de decidir sobre o meu próprio futuro. Aquele instante, mais que qualquer outro, marcou o início de uma vida que eu não reconhecia. O choque foi um trovão silencioso, dilacerando a alma de um homem que sempre acreditou na lealdade incondicional da família. Senti-me um objeto velho e quebrado, descartado sem cerimônia após anos de serviço, relegado a um canto escuro da existência. A dor daquele abandono, a sensação de ser um fardo, transformou a essência de quem eu era, revelando uma força adormecida, uma chama que, embora ferida, ansiava por justiça, mesmo que tardia. O que fazer quando a própria carne te trai? E a única saída é desenterrar verdades que deveriam permanecer esquecidas. Essa mesma sensação de injustiça, de ter sido alijado de algo que me era de direito, me fez revisitar as páginas empoeiradas da história, onde outras traições e violências moldaram destinos e legados. Pensei nos poderosos de outrora, nos barões e coronéis que, nas terras áridas e férteis de Pernambuco do final do Império, construíram impérios sobre a desgraça alheia, esmagando os pequenos, explorando os fracos. O cheiro de cera e morte, que um dia pairou sobre a capela do Barão de Vasconcelos, não era apenas o fim de uma vida, mas o início de uma vingança que ecoaria por séculos. Naquele tempo, a lei era a do mais forte, e a justiça, uma miragem distante para os desfavorecidos, uma realidade que me tocou pessoalmente, mas que vi refletida nos registros de um crime brutal. A história que lhes contarei, caros ouvintes, é sobre Dona Eulália, uma mulher que, assim como eu fui descartado, viu seu mundo ruir com a morte do marido e a descoberta de um segredo sombrio. Ela, antes uma sombra discreta, seria forçada a desenterrar uma verdade que o Barão de Vasconcelos levou para o túmulo, uma ferida antiga que ele perpetrara contra dezenas de famílias. Qual seria o caminho de uma viúva diante de tal monstruosidade? O Barão de Vasconcelos, um dos homens mais temidos de Pernambuco, havia construído sua fortuna sobre um banho de sangue, um massacre habilmente encoberto, justificado por falsos documentos e testemunhas compradas. Seus aliados, como o Major Tibúrcio de Albuquerque, um coronel sem escrúpulos e um consórcio de latifundiários, compactuavam com a opressão, beneficiando-se da miséria alheia. Mas nem todos eram cegos à injustiça. Havia vozes como a de Padre Benedito, o jovem idealista, e corações feridos como o de Cícero, o vaqueiro órfão, que sonhavam com a retribuição. Eles se tornariam peças cruciais em um tabuleiro onde a vingança de uma mulher solitária desafiaria um sistema inteiro. A promessa narrativa, portanto, não é apenas a busca por justiça para os mortos e silenciados, mas a transformação de uma mulher aparentemente frágil em uma força implacável, disposta a se corromper para destruir os corruptos. Dona Eulália,
armada com a verdade oculta em um diário, assumiria o controle, desestabilizando os aliados do barão e coletando provas irrefutáveis. Ela não apenas exporia o legado de seu marido, mas tentaria desmantelar o próprio coronelismo. Mas será que a vingança pode realmente trazer paz? Ou apenas mais sementes de violência em um ciclo sem fim? E quais seriam os sacrifícios necessários para desenterrar a verdade que incendiaria o poder dos coronéis? O cheiro de terra molhada e a promessa de um futuro incerto marcavam meus primeiros anos. Um tempo de mãos calejadas e esperança teimosa, onde o luxo era um pedaço de pão a mais na mesa farta. Cresci sob o sol inclemente do Nordeste, aprendendo que cada grão de areia e cada gota de suor eram sementes de um amanhã, e que a dignidade se construía tijolo a tijolo, com a força de um propósito inabalável que guiava cada passo. Lembro-me da primeira vez que segurei uma enxada, a madeira áspera contra a palma da mão, o peso do trabalho que se tornaria a base de tudo que viria a construir com esforço incessante. A jornada começava antes do amanhecer, sob o manto estrelado de um céu que parecia guardar segredos milenares, e terminava quando a lua já dominava o firmamento, com a exaustão física que mal permitia os sonhos. Mas havia um orgulho silencioso em cada semente plantada, em cada colheita arrancada da terra árida. Foi em uma dessas poucas idas à feira da cidade, em meio ao burburinho de vozes e o aroma de especiarias e frutas frescas, que meus olhos cruzaram com os dela, um instante que mudou o curso da minha vida. Clara, com um sorriso que parecia iluminar todo o mercado barulhento e um jeito de falar que acalmava a alma mais inquieta, me cativou instantaneamente. Naquele instante, o futuro que eu imaginava, antes feito apenas de trabalho e subsistência, ganhou cores vibrantes, a promessa de um lar, de um companheirismo que me faria esquecer a solidão da luta diária. Nosso casamento foi simples, abençoado pela luz de velas bruxuleantes e pela alegria de poucos amigos e familiares. Mas a riqueza estava na promessa de um amor que resistiria ao tempo e às mais duras adversidades. Construímos nossa pequena casa com as próprias mãos, cada tábua pregada, cada telha assentada, era um pedaço de nossos sonhos se materializando na terra vermelha. A vida a dois era um porto seguro, onde as preocupações do mundo exterior pareciam diminuir, e o futuro se desenhava com a doçura de um fruto maduro, à espera de um novo capítulo que jamais esqueceria. O dia em que meu primeiro filho nasceu, o choro miúdo ecoando na quietude do quarto humilde, foi como se o universo inteiro se recalibrasse em torno daquele pequeno ser frágil. A fragilidade de suas mãos minúsculas, o calor de seu corpo recém-chegado ao mundo, acenderam em mim uma força protetora que eu não sabia que possuía, um amor que transcenderia qualquer dor. Jurei, ali, que jamais lhe faltaria nada, que dedicaria cada respiração e cada batida do meu coração à sua felicidade e ao seu bem-estar. Mas como um pai pode se preparar para a dor de ver essa promessa se quebrar em 1000 pedaços? Os anos se seguiram, marcados por um trabalho incessante e uma dedicação que parecia não ter fim, forjada na resiliência de um homem que sabia o valor da conquista. Eu me via, muitas vezes, sacrificando o próprio descanso, abrindo mão de pequenos prazeres e de sonhos pessoais, para garantir que meus filhos tivessem o que eu nunca tive: educação, conforto e a segurança inabalável de um lar estável. As noites eram curtas, os dias eram longos, mas cada moeda suada, cada esforço, era investido na esperança de um futuro melhor para eles, construindo um legado que transcenderia a minha própria existência. Lembro-me de uma vez, quando meu filho mais velho, ainda pequeno, sonhava com um cavalo de madeira que viu na vitrine da única loja de brinquedos da cidade. Seus olhos brilhavam com uma inocência pura. O preço era um absurdo para nossas posses limitadas, mas a alegria em seus olhos era um chamado irrecusável que me impulsionava. Passei meses trabalhando em dobro,
pegando turnos extras, escondendo as moedas em um pote de barro, até que o peso do metal se tornou suficiente para comprar aquele brinquedo. A surpresa em seu rosto, a felicidade genuína, valeu cada gota de cansaço, cada momento de privação, um tesouro inestimável. Clara, minha esposa, sempre me apoiou com uma força silenciosa e um olhar compreensivo, mas também tinha seus próprios sonhos e desejos que a faziam brilhar. Lembro do seu desejo de ter um pequeno jardim de rosas, algo que trouxesse um pouco de beleza e perfume ao nosso quintal simples e árido. Durante uma estação de chuvas intensas, quando o trabalho na lavoura era impossível devido à lama e ao tempo, dediquei meus dias a preparar a terra, a construir um canteiro e a plantar as mudas que ela tanto desejava, observando seus olhos brilharem com uma gratidão que aquecia a alma. Essa era a essência do nosso amor. Ela era a âncora em meio às tempestades da vida, a voz suave que acalmava minhas preocupações mais profundas, a força silenciosa que me impulsionava a seguir em frente com coragem. Sua sabedoria e seu amor incondicional eram o alicerce da nossa família, a luz que guiava nossos passos em meio à escuridão e à incerteza. Sua partida, repentina e cruel, deixou um vazio que o tempo jamais preencheu, uma dor que se recusava a cicatrizar, transformando o mundo em um lugar mais frio e cinzento para mim. A perda de Clara foi como ter um pedaço de mim arrancado, uma ferida aberta que nunca fecharia por completo. O silêncio em casa era ensurdecedor, e a responsabilidade de criar nossos filhos sozinho pareceu, por um tempo, um fardo pesado demais para os meus ombros já curvados pelo trabalho árduo. Mas o olhar deles, a inocência que ainda emanava de seus pequenos rostos, me deu a força para continuar, para ser pai e mãe, para preencher, da melhor forma possível, a ausência que ela havia deixado, um desafio diário. As madrugadas eram preenchidas com as febres infantis, as histórias contadas à luz bruxuleante de um candeeiro, os medos espantados com abraços apertados e palavras de conforto. Ensinei-lhes a ler e a escrever, a respeitar a terra e as pessoas, a valorizar o trabalho honesto e a integridade de caráter acima de tudo. Cada lição era um investimento no futuro. Cada momento, uma semente plantada para que colhessem um futuro de oportunidades e dignidade. O que acontece quando as sementes da dedicação geram frutos de amargura e traição? Lembro-me de uma noite em que meu filho, já um rapazinho, voltou para casa com os joelhos ralados e os olhos marejados depois de uma briga na escola, a raiva estampada em seu rosto. Ao invés de repreendê-lo com aspereza, sentei-me ao seu lado, cuidei de seus ferimentos com ternura e, com calma, o fiz entender que a verdadeira força não residia na violência e na agressão, mas na capacidade de perdoar e de construir laços fortes. Aquele momento, de confiança e de vulnerabilidade, forjou um laço que eu acreditava ser inquebrável, um pacto de amor e respeito mútuo que eu valorizava. Os aniversários eram celebrações simples, mas repletas de carinho e afeto, com bolos caseiros e presentes feitos com as próprias mãos, cada um carregado de um significado profundo e pessoal. As risadas de meus filhos ecoavam pela casa, enchendo-a de uma alegria que era o meu maior tesouro, o combustível para seguir em frente e enfrentar os desafios da vida. Ver a felicidade em seus olhos era a minha maior recompensa, a prova de que todo o esforço valia a pena e dava sentido à minha existência. As promessas sussurradas em noites estreladas de um futuro onde a família estaria sempre unida e inquebrável, onde a prosperidade seria o resultado do nosso trabalho conjunto e da nossa união, ecoavam em minha mente, formando a espinha dorsal dos meus sonhos. Eu os via crescendo, fortes e justos, prontos para assumir o mundo e honrar o legado que eu me esforçava tanto para construir com sacrifício. Acreditava que estava moldando não apenas herdeiros de um patrimônio material, mas herdeiros de valores, de um caráter inabalável. Com o passar dos anos, o pequeno sítio se tornou uma fazenda próspera, fruto de incontáveis horas de planejamento cuidadoso.
de decisões difíceis e de uma resiliência forjada na mais dura adversidade. Cada árvore plantada, cada cerca erguida, cada contrato assinado, era um passo em direção ao império familiar que eu sonhava entregar a eles, com a certeza de um futuro seguro. O suor e o sangue de uma vida inteira estavam impregnados em cada palmo daquela terra, em cada tijolo daquela casa, em cada lembrança. Meu maior desejo era que meus filhos tivessem uma vida plena, sem as privações que eu conhecera em minha juventude, que pudessem desfrutar dos frutos do nosso trabalho árduo. Eu os preparei, com amor e rigor, para serem líderes justos, para gerir o patrimônio com sabedoria e para cuidar uns dos outros, sempre com união e propósito. Acreditava que havia lhes dado as ferramentas necessárias para construir um futuro ainda mais brilhante. Um futuro onde a palavra família seria sinônimo de união, respeito e prosperidade duradoura. Olhava para o que havia construído, para a família que havia criado com tanto esmero, e sentia uma profunda sensação de dever cumprido, de uma vida bem vivida. As rugas em meu rosto e as dores em minhas juntas eram testemunhas silenciosas de uma vida dedicada, de um propósito maior que me impulsionou. Acreditava que havia semeado lealdade, colheria gratidão, que havia oferecido amor incondicional, receberia o mesmo de volta, em um ciclo virtuoso que se estenderia por gerações, um legado de afeto. Mas a vida, com sua ironia cruel e implacável, viria a me ensinar que nem todo sacrifício é reconhecido, que nem todo amor é retribuído na mesma medida. O filho a quem dediquei cada fibra do meu ser, o herdeiro de meus sonhos e esperanças, seria o mesmo que, com um golpe gélido e traiçoeiro, desmantelaria meu mundo, me transformando de patriarca em estorvo, de construtor em ruína desolada. Como um homem pode se reerguer quando a própria fundação de sua existência é destruída por aqueles que ele mais amou, e o que restaria de sua alma para buscar a redenção na história de outros esquecidos, no passado que se recusa a morrer? O afastamento começou como uma névoa sutil, quase imperceptível, que se infiltrava nas frestas da rotina familiar, transformando o calor das antigas conversas em um silêncio pesado e incômodo. As visitas, antes repletas de abraços apertados e risadas genuínas, tornaram-se mais curtas, pontuais, como obrigações cumpridas apressadamente, e o brilho nos olhos de meus filhos, antes um espelho de afeto, agora refletia uma distância que eu tentava, em vão, ignorar a princípio, um presságio sombrio que se anunciava em cada gesto contido, em cada olhar desviado, prenunciando uma dor ainda maior. Lembre-se de que cada detalhe importa nesta jornada. As chamadas telefônicas, que antes preenchiam as tardes com a melodia de suas vozes e a partilha dos pequenos acontecimentos do dia, foram rareando, transformando-se em breves mensagens ou retornos tardios, desprovidos da espontaneidade que tanto prezava em nossos laços. Eu me pegava, muitas vezes, segurando o aparelho em minhas mãos calejadas. O coração apertado pela espera de um contato que não vinha, sentindo o peso da ausência se agigantar em cada toque que não soava, em cada silêncio que se estendia, tecendo uma rede de solidão que me envolvia lentamente, sufocando a esperança de reencontro. A influência das esposas de meus filhos, antes apenas uma presença discreta, começou a se manifestar em pequenas alterações nas dinâmicas familiares, em olhares de desaprovação, disfarçados de preocupação, em sugestões sutis que minavam minha autoridade e meu espaço. Elas, com suas vozes mansas e seus sorrisos calculados, plantavam sementes de desconfiança, de modernidade que eclipsava o antigo, e eu sentia, com a acuidade dos anos, que algo se rompia, que a lealdade de meus filhos era lentamente desviada para um novo centro de gravidade, deixando-me à margem, como um velho navio esquecido em porto. A primeira grande ferida abriu-se no meu aniversário de 70 anos, uma data que sempre celebramos com a casa cheia, com o aroma do bolo caseiro e o calor das presenças que tanto amava.
mas que naquele ano se transformou em uma sala vazia e um telefone mudo. As desculpas foram variadas, plausíveis na superfície, mas a ausência deles, o silêncio que ecoava em cada canto do meu lar, era um grito ensurdecedor, um atestado de que minha importância na vida deles diminuía a cada dia, que eu já não era o centro do universo familiar, mas apenas uma lembrança incômoda, um compromisso a ser evitado. Comecei a sentir-me um intruso em minha própria casa. O santuário que eu havia construído com tanto suor e amor, agora parecia um museu de memórias, onde cada objeto, cada fotografia, contava uma história da qual eu era o único guardião. As conversas ao meu redor pareciam se calar quando eu me aproximava. Os olhares se desviavam, e eu percebia, com uma dor lancinante, que minha presença era um estorvo. Um peso que eles carregavam com crescente impaciência, um fardo que desejaram secretamente livrar-se, tornando cada dia uma batalha silenciosa contra a invisibilidade. O que aconteceria quando essa invisibilidade se tornasse total? Os netos, antes a alegria de minhas manhãs, a razão de minhas risadas mais espontâneas, deixaram de visitar, absorvidos por suas próprias vidas e pelas agendas apertadas de seus pais, que sempre encontravam uma nova desculpa para justificar a ausência. O cheiro de infância, o barulho dos brinquedos, as perguntas curiosas que preenchiam os cômodos, tudo isso foi substituído por um vazio ecoante, uma quietude que gritava a falta, a perda de um elo precioso e a consciência de que o futuro que eu tanto sonhei para eles estava se desfazendo, longe dos meus olhos e do meu toque. A cadeira à cabeceira da mesa, antes ocupada por mim em todos os jantares de domingo, símbolo de meu lugar como patriarca, passou a ficar vazia, um espectro silencioso de minha autoridade e presença diminuídas. As refeições em família, antes momentos de união e partilha, tornaram-se raras, depois inexistentes, e eu me via jantando sozinho, o prato transbordando de comida, mas a alma faminta de companhia, de calor humano, de reconhecimento, em um ritual melancólico que se repetia com uma constância cruel, marcando a cada noite a profundidade do meu isolamento. As discussões sobre o patrimônio, sobre os rumos dos negócios que eu havia erguido do nada, deixaram de incluir minha voz, meus conselhos, minha experiência de décadas, como se minha mente tivesse subitamente perdido todo o discernimento. As decisões eram tomadas à minha revelia, comunicadas como fatos consumados, e eu sentia, com amargura crescente, que minhas opiniões, antes pilares da família, agora eram vistas como divagações de um velho, irrelevantes e até mesmo prejudiciais. Um sinal inequívoco de que meu poder e minha influência se esvaíam como areia entre os dedos. A exclusão se tornou a norma, não a exceção. Reuniões importantes, viagens de negócios, até mesmo festas de família eram planejadas e executadas sem a minha participação, sem um convite sequer, como se eu não fizesse mais parte do tecido que os unia. A sensação de ser um mero espectador da minha própria vida, de ver o legado que construí ser reescrito sem a minha caneta, era uma tortura silenciosa, corroendo a alma e a dignidade, transformando o homem de ação que fui em uma sombra, um fantasma em seu próprio lar, incapaz de interferir no curso dos acontecimentos. O controle, que sempre detive com firmeza e justiça, escorregava de minhas mãos, substituído por uma sensação de impotência esmagadora, de ser um mero refém das vontades alheias, das decisões que me afetavam diretamente, mas sobre as quais não tinha mais voz. Os documentos, as contas, as propriedades, tudo o que um dia representou meu esforço e minha visão, agora era gerenciado por mãos alheias, mãos que eu havia criado, mas que se voltavam contra mim, despojando-me de minha agência, de meu propósito, de tudo o que definia meu lugar no mundo. Seria este o começo do fim? Pequenas humilhações se acumulavam, como grãos de areia em uma ampulheta, marcando o inexorável declínio de meu status.
Um comentário condescendente sobre minha memória. Um gesto de impaciência quando eu demorava a entender algo. Um silêncio constrangedor quando eu tentava compartilhar uma história antiga. Cada um desses momentos, aparentemente insignificante, era um punhal cravado na alma, lembrando-me de minha velhice, de minha fragilidade, da forma como me viam. Não como um patriarca sábio, mas como um fardo, uma relíquia a ser pacientemente tolerada, jamais valorizada. Minhas preocupações com a saúde, antes motivo de cuidado e atenção por parte de Clara, agora eram recebidas com um aceno de cabeça apático. Um sim, pai, rápido e vazio, que evidenciava a falta de interesse genuíno. Os exames, os remédios, as pequenas dores que acompanhavam a idade, tudo era tratado com uma frieza burocrática, como um problema a ser resolvido, não como o sofrimento de um ser humano. E eu sentia que até mesmo meu corpo, antes forte e resiliente, agora era visto como mais uma fonte de aborrecimento, mais um lembrete do meu declínio. Você resistiria a essa pressão? A casa, que um dia foi o epicentro de nossa vida, começou a ser alterada sem minha consulta, sem meu consentimento, como se eu não residisse mais ali, como se minhas preferências não tivessem qualquer valor. Móveis eram trocados, cômodos reorganizados. E cada mudança era um golpe silencioso, uma remoção de um pedaço de minha identidade, transformando o que era meu lar em um espaço estranho, impessoal, onde eu me sentia um visitante indesejado, um hóspede de passagem, sem raízes ou voz, assistindo à descaracterização de meu próprio refúgio. Minhas rotinas, cuidadosamente estabelecidas ao longo de décadas, eram constantemente interrompidas e desconsideradas, como se meu tempo e meu bem-estar fossem menos importantes que os caprichos e conveniências de meus filhos e suas famílias. O horário do almoço, o momento da leitura, a tranquilidade da sesta da tarde, tudo era sacrificado em nome de uma nova ordem, uma nova dinâmica onde eu era o elemento a ser ajustado, o obstáculo a ser contornado, e não o alicerce que sustentava a casa, a figura central que merecia respeito e consideração, a percepção de que eu me tornara um fardo, um estorvo, começou a se infiltrar em minha mente como um veneno lento, corroendo as últimas defesas de minha negação. Cada gesto, cada palavra, cada ausência, confirmava a verdade cruel que eu tanto relutava em aceitar, a dedicação de uma vida inteira, os sacrifícios inumeráveis, o amor incondicional, tudo havia sido em vão, transformado em uma dívida pesada que eles não queriam pagar. A chama da esperança, que ardia teimosamente, começava a vacilar, ameaçando se apagar para sempre. Meu coração, antes um poço de amor e orgulho, agora se debatia em um turbilhão de negação e mágoa, recusando-se a aceitar a realidade brutal que se impunha diante de meus olhos e ouvidos, apesar de todas as evidências. Eu tentava encontrar justificativas, desculpas para suas ações, para o crescente distanciamento. Mas a verdade era como um espelho quebrado, refletindo uma imagem fragmentada de um pai abandonado, de um patriarca destituído, e a luta interna era exaustiva. Um combate solitário contra a dor da rejeição, contra a traição de meu próprio sangue. O ponto de não retorno veio em um almoço de domingo, um dos raros em que estavam todos presentes, quando meu filho, com um tom de voz que não admitia contestação, declarou que a fazenda precisava de uma modernização radical, que implicava a venda de algumas terras históricas, a despeito de minha objeção. Seu olhar, antes amoroso, agora era duro e impiedoso. E suas palavras: "Pai, o Senhor não entende mais essas coisas. É para o bem da família." Me atingiram com a força de um raio, selando meu destino e confirmando o meu lugar como um obstáculo, não um guia, na visão deles. A frieza que se instalou entre nós era palpável, um muro invisível de ressentimento e incompreensão que crescia a cada dia, transformando o que antes era um lar em um campo minado de emoções não ditas, de mágoas silenciadas. Eu sentia que cada um deles, à sua maneira,
Estava se preparando para o momento em que eu não estaria mais ali, para o dia em que poderiam, finalmente, se livrar do estorvo que eu representava. E essa certeza era como um gelo que queimava, congelando as últimas brasas de afeto que ainda restavam em meu coração. Então, naquele dia frio de outono, as palavras de meu filho, pai, o Senhor é um estorvo, um peso morto para a família, não foram um choque repentino, mas a confirmação brutal de uma verdade que vinha se desenhando lentamente, uma revelação dolorosa que rasgou o véu da negação. Eu me vi, finalmente, sem ilusões, um homem despojado de tudo, inclusive de sua própria dignidade, e a dor da traição, da deslealdade, transformou-se em uma fúria fria, um desejo ardente de retribuição que prometia reescrever o destino. Você já se sentiu tão traído que a única resposta possível foi a vingança? A mesma sensação de injustiça, de ter sido alijado de algo que me era de direito, me fez revisitar as páginas empoeiradas da história, onde outras traições e violências moldaram destinos e legados, onde o Barão de Vasconcelos, como meus filhos, construiu seu império sobre a desgraça alheia. O cheiro de cera e morte, que um dia pairou sobre a capela do barão, não era apenas o fim de uma vida, mas o início de uma vingança que ecoaria por séculos. E eu sentia, com cada fibra do meu ser, que minha própria dor se conectava a essa narrativa esquecida, a essa busca por justiça em tempos brutais. Se você está pronto para desvendar os segredos que podem incendiar um sistema, aproveite para se inscrever e não perder os próximos capítulos. E me diga nos comentários: a vingança é um caminho justo ou uma armadilha sem fim? O golpe de meu filho, aquela declaração fria de que eu era um estorvo, ressoou em minha alma. Mas, ao invés de me esmagar completamente, acendeu uma faísca antiga, um lampejo de memória que me transportou para um lugar seguro, um refúgio que eu, e somente eu, havia construído. Naquele instante de humilhação, enquanto o crepitar da lareira parecia zombar de minha desgraça, meus olhos se fixaram em um ponto distante da parede, onde a imagem de Clara, minha amada esposa, sorria, e uma promessa antiga, feita em sussurros sob as estrelas, voltou com uma força avassaladora, como um rio que transborda, inundando a paisagem seca da minha dor. Aquela promessa, guardada com a descrição de um tesouro enterrado, era o segredo que eu havia cultivado por décadas. Uma reserva estratégica, um escudo contra a incerteza dos tempos e a volubilidade dos corações. Não era apenas dinheiro, mas a materialização de uma sabedoria que meus filhos, em sua pressa e arrogância, jamais poderiam compreender ou sequer imaginar. Um patrimônio oculto que escapava às suas análises superficiais e aos seus planos egoístas de modernização. Eles cobiçavam o que viam, mas ignoravam o que eu cuidadosamente havia escondido. Lembro-me claramente do dia em que iniciei essa reserva. Era uma pequena gleba de terra, distante da fazenda principal, que adquiri com o lucro da venda de um lote de gado que ninguém mais valorizava. Um negócio que fiz sozinho, sem alarde. Ao longo dos anos, com pequenos investimentos discretos e a compra de mais pedaços de chão vizinhos, aquela área se transformou em uma propriedade considerável, rica em água e com um potencial agrícola que eu, e apenas eu, enxergava. Um oásis verde em meio à aridez de um mundo que parecia me ignorar. O valor atual daquelas terras, com suas nascentes cristalinas e solo fértil, ultrapassava em muito o que meus filhos imaginavam ser o total do meu patrimônio. Estimo que, convertida em valores de hoje, essa propriedade representaria algo em torno de 15 milhões de reais, um montante que poderia desestabilizar qualquer um dos seus negócios, tornando-os irrelevantes. Uma fortuna que eu havia poupado de seus olhares gananciosos e de suas mãos ávidas por controle imediato, esperando o momento certo para sua revelação. O principal motivo para manter esse segredo foi a proteção. Clara sempre temeu as flutuações do mercado, a instabilidade política e, acima de tudo, a cobiça alheia. Ela me pediu, em seu leito de morte,
que sempre tivesse um porto seguro, algo que garantisse o futuro de nossos netos, caso o pior acontecesse com a fazenda principal. Uma salvaguarda contra a imprudência ou a má sorte. Um legado invisível de segurança. Era uma promessa feita não apenas a ela, mas a mim mesmo. Um pacto silencioso de que jamais permitiria que a família ficasse desamparada. Mesmo que para isso eu precisasse agir à sombra, como um guardião silencioso de um tesouro que ninguém sabia existir. A imagem de seus olhos, fixos nos meus, pedindo por essa precaução, ainda me assombrava, reforçando a convicção de que eu estava no caminho certo, honrando sua memória com cada passo oculto. Além disso, percebi, ao longo dos anos, que meus filhos, embora ambiciosos, careciam da prudência e da visão a longo prazo que a vida no campo me ensinara. Eles eram impetuosos, facilmente influenciáveis pelas promessas de lucros rápidos, e eu temia que, se tivessem acesso a todo o patrimônio de uma vez, poderiam dilapidá-lo, deixando as futuras gerações em apuros. Aquele segredo era também uma precaução contra a própria família. A forma como consegui manter o segredo era simples, mas eficaz, baseada na rotina e na observação. Eu geria as finanças com uma meticulosidade que eles julgavam antiquada, com livros caixa que só eu entendia e transações em dinheiro vivo para as compras daquela terra. Ninguém questionava minhas idas para inspecionar cercas ou resolver problemas com pequenos fornecedores. E assim, a cada viagem, eu consolidava meu refúgio, sob o nariz de todos. Eles me subestimaram de todas as formas imagináveis. Vi-me tratado como um velho senil, cujas opiniões eram irrelevantes e cujos conselhos eram apenas ecos de um passado distante que não se encaixava na modernidade que tanto pregavam. Acreditavam que minha mente estava em declínio, que meus dias de negociante astuto haviam terminado, e que eu era apenas um fardo a ser gerenciado, um estorvo a ser pacientemente tolerado, um erro fatal. Sua ganância os cegou para a profundidade da minha experiência, para a resiliência que a vida me impôs desde cedo. Enquanto eles sonhavam com lucros imediatos e a venda de terras históricas para investimentos arriscados, eu enxergava o valor intrínseco da terra, a importância da sustentabilidade e a herança que um dia deveriam proteger, não vender. Eles viam cifrões, eu via legado, e essa diferença era abismal. Acreditavam conhecer cada metro quadrado de minhas posses, cada conta bancária, cada investimento. Meus filhos, com seus advogados e contadores, vasculharam cada documento visível, mas jamais suspeitaram que o patriarca, o velho que eles julgavam ultrapassado, tinha um conhecimento tão profundo das entranhas do mercado de terras e uma capacidade tão grande de agir na sombra, construindo um império paralelo, invisível aos seus olhos. Minha sabedoria, forjada em anos de trabalho árduo e observação atenta, sempre foi maior do que eles poderiam conceber. Eu aprendi a ler os sinais da terra, os humores do mercado e as intenções dos homens com uma acuidade que nenhuma faculdade podia ensinar. Essa intuição, essa visão aguçada, foi o que me permitiu construir não apenas a fazenda visível, mas também esse refúgio secreto, uma carta na manga para os momentos mais sombrios. O ponto de não retorno. O momento em que decidi que era hora de revelar esse segredo não foi a declaração de meu filho, mas a frieza gélida em seus olhos, a ausência total de remorso ao me despojar de minha dignidade. Naquele instante, a dor transformou-se em uma clareza cristalina. A promessa à Clara só poderia ser cumprida se eu tomasse as rédeas de meu próprio destino, usando o que eles subestimaram para reverter a injustiça. Agora, o jogo mudava. Eu não era mais o patriarca idoso e passivo, à mercê de suas decisões. Eu era o guardião de uma verdade, de um patrimônio que poderia redefinir o equilíbrio de poder. Um jogador silencioso que havia, o tempo todo, escondido a peça mais valiosa do tabuleiro. O controle, que eles pensaram ter me roubado, estava prestes a retornar às minhas mãos, não pela força bruta, mas pela inteligência
e pela paciência. Meu plano, agora, era simples em sua audácia. Usaria essa propriedade secreta como alavanca, como arma, não para me vingar cegamente, mas para restaurar a justiça, para mostrar a eles que a verdadeira riqueza não está apenas no que se acumula, mas no que se protege, no que se valoriza. Eu reaveria minha dignidade, não por meio de confrontos, mas desmantelando sutilmente a base de sua arrogância e de sua certeza. O impacto em suas vidas seria devastador. Um choque que os forçaria a confrontar a própria miopia e a ganância que os levou a me abandonar. Eles veriam o castelo de cartas que construíram ruir, não por uma força externa, mas pela revelação de um segredo que estava sob seus narizes, um testamento da sabedoria que eles tão arrogantemente ignoraram e de uma lealdade que eles tão facilmente descartaram. Essa revelação seria um espelho moral, refletindo a eles a imagem de sua própria crueldade e da minha resiliência. Enquanto eles se afogavam em sua busca por mais poder e controle, eu, o estorvo, havia construído uma fundação sólida, um santuário que agora se tornaria o epicentro de uma reviravolta. A traição deles me deu a razão. Minha sabedoria lhes daria a lição mais amarga, uma que jamais esqueceriam. A verdade viria à tona, não como um grito de dor, mas como um sussurro poderoso, capaz de derrubar impérios. O que você faria se descobrisse que o velho que você descartou guardava o segredo mais valioso de todos, capaz de reescrever seu destino? Se a vingança silenciosa de um patriarca é o que te intriga, não perca os próximos passos desta história e compartilhe nos comentários. A paciência é a arma mais poderosa contra a traição? O golpe de meu filho, que me chamou de estorvo, não me quebrou. Antes, cristalizou uma decisão que vinha amadurecendo em meu peito. Um plano gestado na quietude das noites insones e na amargura das traições. A promessa a Clara, de proteger nossa família, não se cumpriria com confrontos, mas com a sabedoria daquele que, em silêncio, move as peças mais importantes do tabuleiro. Minha dignidade não seria restaurada por gritos, mas pela ação calculada de um homem que, despojado de tudo, ainda possuía o mais valioso, o controle de seu próprio destino. Decidi, com a firmeza de uma rocha esculpida pelo tempo, que a fazenda principal, o palco de tantas memórias e de minha mais recente humilhação, seria vendida. Não em um leilão público, nem com a participação de meus filhos que a cobiçavam, mas através de um intermediário discreto, um velho amigo de confiança que honraria minha vontade sem questionamentos. O dinheiro arrecadado não seria distribuído a eles, mas investido em um fundo de segurança para meus netos, garantindo-lhes um futuro que seus pais, em sua cegueira gananciosa, jamais poderiam lhes oferecer de forma estável. Essa ação, silenciosa como a queda de uma folha no outono, restauraria minha autonomia de forma irrefutável, sem a necessidade de pedir permissão, sem ter de ouvir conselhos vazios ou justificar minhas escolhas. Eu selaria meu destino com minhas próprias mãos. A venda da fazenda, que eles julgavam sua por direito, seria a prova definitiva de que o controle, afinal, sempre esteve comigo, um poder que eles subestimaram e, por isso, perderam a chance de herdar e gerir com responsabilidade. A justiça, nesse plano, não seria a vingança amarga, mas a correção de um desequilíbrio moral. Ao garantir o futuro dos meus netos, eu estaria cumprindo a promessa a Clara, protegendo a próxima geração da mesma ganância que me feriu, sem destruir meus filhos, mas forçando-os a confrontar as consequências de suas escolhas. Eles veriam o castelo de cartas que construíram ruir, não por minha fúria, mas pela lógica implacável de suas próprias ações, pela ausência da fundação que eles, por si só, não conseguiram sustentar. A paz que se instalou em meu coração, após tomar essa decisão, era um bálsamo para as feridas abertas, uma quietude profunda que substituía a turbulência da mágoa. A sensação de liberdade era inebriante, como se as correntes invisíveis que me prendiam ao passado e à expectativa alheia tivessem se desfeito. Eu, o velho estorvo,
estava pronto para um novo capítulo, não de esquecimento, mas de reinvenção, de uma vida vivida em meus próprios termos, longe das sombras da traição e do peso da ingratidão. Minha dignidade, antes ultrajada, reergueu-se, mais forte e inabalável que nunca. O verdadeiro valor do trabalho de uma vida não estava nas terras ou nos bens, mas na integridade de caráter, na capacidade de se levantar após a queda e de proteger aqueles que realmente importam. Eu havia construído um legado de resiliência, de sabedoria e de amor incondicional. Valores que nenhum dinheiro ou poder poderiam comprar ou destruir. Um patrimônio imaterial que meus filhos jamais poderiam me roubar. Agora, livre das amarras do passado e das expectativas vazias, eu poderia desfrutar da quietude dos meus dias, da companhia daqueles que me valorizavam de verdade, sabendo que, no final, a verdadeira riqueza não se media em posses, mas na paz da alma e na certeza de ter vivido com propósito e honra. Minha história, como a de Dona Eulália, ecoaria não como um grito de guerra, mas como um sussurro de que a verdadeira força reside na capacidade de se reerguer e de, em silêncio, reescrever o próprio destino.